Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Gleison Veras falando. Bem-vindo, alunos e alunas, a mais uma aula de álgebra. Antes de iniciar a aula, vou me descrever. Sou uma pessoa de pele parda, olhos claros, estatura mediana, tenho 43 anos de idade. Estou vestindo uma camiseta de tom cinza e calça jeans. Nessa aula de álgebra, eu vou começar com a seguinte pergunta. Irei repartir um alimento entre algumas pessoas. O que ocorrerá com a quantidade que cada pessoa irá comer se eu repartir esse alimento entre o dobro de número de pessoas? E o que ocorrerá com a quantidade que cada pessoa irá comer se eu repartir esse mesmo alimento entre a metade do número de pessoas? O tema da nossa aula é proporcionalidade direta e inversa. Habilidade EF08MA13 da BNCC. Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. Proporcionalidade direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade, e assim por diante. Porém, antes de dar continuidade nesse conteúdo, vale ressaltar ou perguntar, o que são grandezas. Grandeza é qualquer coisa que você possa medir ou contar. Exemplo, velocidade, temperatura, idade, peso, são alguns exemplos, ok? Um exemplo prático do cotidiano. Uma impressora tem capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos também a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma, se eu parar a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas nessa impressora. Vamos a um exemplo aí prático. Usando a mesma impressora acima, no exemplo, uma gráfica. Em 5 horas, quantos livros serão impressos? Lembrando que 2 horas, essa mesma impressora vai conseguir imprimir 40 livros. Em 5 horas, quantos livros ela vai conseguir imprimir? Quanto mais trabalho na impressora, mais livros impressos. Grandezas diretas. Usando uma propriedade fundamental das proporções, temos que 2 está para 5, da mesma forma que 40 está para x. X é a variável, o valor procurado, de quantos livros serão impressos em 5 horas. Para isso, eu posso realizar uma multiplicação cruzada. Posso fazer a multiplicação cruzada, multiplicar em cruz. 2 multiplica x e 40 multiplica 5. 2 vezes x dá 2x e 5 vezes 40 dá 200. Como 2 está multiplicando x, eu posso passar para o outro lado da igualdade fazendo divisão. 200 dividido para 2 vai dar o resultado esperado, o valor de x, da incógnita, da variável, x igual a 100. Então, a resposta é a seguinte: em 5 horas serão impressos 100 livros. Proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Se eu triplicar essa grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim por diante. Um exemplo prático. Quando se aumenta a velocidade de um determinado veículo, o tempo para concluir o percurso ele é menor. Da mesma forma que se eu diminuir a velocidade do veículo, o tempo para o percurso, para fazer o mesmo trajeto, ele vai aumentar, se eu diminuir a velocidade do veículo.
Outro exemplo, João indo de casa à escola de bicicleta. Quanto maior a velocidade que João vier a exercer na bicicleta, menor será o tempo. Grandezas inversas. Se ele aumentar a velocidade, o tempo para chegar até a escola diminui. Andando a 30 metros por segundo, João demora 2 minutos para chegar à escola. Se andar a 12 metros por segundo, quanto tempo ele levará para completar o mesmo percurso? Escrevendo as proporções. 30 metros por segundo está para 2 minutos, da mesma forma que 12 metros por segundo está para x. X, mais uma vez, é nossa variável, nossa incógnita, o valor procurado. Como se trata de grandezas inversas, devemos inverter uma das razões. Devemos estar invertendo uma das razões. Ou 12 sobre 30, ou 2 sobre x. Eu tenho que inverter uma das duas para poder realizar essa operação e fazer a mesma regrinha da multiplicação cruzada. Usando a propriedade fundamental das proporções, fizemos a multiplicação cruzada, 12 multiplicado por x, da mesma forma que 30 multiplicado por 2 ou vice-versa. 12 vezes x dá 12x, igual a 2 vezes 30, que dá 60. O x ele tem que ser isolado, é a variável que nós iremos descobrir. Para isso, o 12 que estava multiplicando por x, ele vai passar para o outro lado fazendo a divisão. 60 dividido para 12 vai dar 5. X igual a 5. Então, o João levará 5 minutos para chegar até a escola. Agradeço a participação de todos. Até a próxima aula. E na próxima aula iremos fazer uma lista de exercícios, dúvidas ou informações. Estou à disposição. Obrigado e até a próxima.